Notícia da hora. Veja bem, recentemente a gente viu que estão tentando no Congresso modificar o Código de Processo Civil. E uma dessas mudanças que mais está causando estardalhaço e as pessoas estão comentando bastante é com relação à prisão civil do devedor de alimentos. O que quer dizer isso? A gente sabe, né, a população tem conhecimento que hoje em dia quem deve alimentos aos filhos, se não pagar os alimentos, consequentemente está sujeito a uma ordem de prisão e fica preso até que o pagamento seja efetuado do valor da pensão devida, certo? Só que existe um projeto para modificar o Código de Processo Civil para que essa prisão não seja mais em regime fechado. Ou seja, hoje, quando o devedor de alimentos vai preso, ele fica o tempo inteiro encarcerado. Claro que, segundo a própria legislação, tem que ser separado dos presos comuns. O devedor de alimentos tem que ficar separado dos presos comuns, mas fica em regime fechado, não sai do cárcere. E essa proposta de modificação do Código de Processo Civil que está tramitando no Congresso diz exatamente que a prisão do devedor de alimentos vai passar a ser em regime semiaberto. Só que no projeto ele diz que esse regime semiaberto seria trabalhar fora de dia e ser encarcerado à noite. Essa é a proposta. Veja bem, em tese a gente até pensa, realmente, se o sujeito não vai trabalhar, ele não vai conseguir pagar o valor devido, não é? Então seria, em tese, uma ideia razoável. Só que se a gente pensar melhor, as coisas infelizmente não são tão fáceis assim. Isso porque, normalmente, em primeiro lugar, isso não se chama regime semiaberto, isso se chama regime aberto. Certo? Então, o que é regime aberto? Você trabalha fora de dia e de noite você é encarcerado. No regime aberto, se a cidade, o Estado não tiver instituições adequadas para abrigar esses presos, o preso fica preso em casa, em regime domiciliar. E o Estado não tem um aparato para fiscalizar essa prisão domiciliar. Então, imagine esse devedor de alimentos no estado onde nós não temos condições de abrigar esses presos em regime aberto, esses presos sendo presos em casa, dormindo de noite em casa. Então, será que essa mudança no Código de Processo Civil não iria facilitar a vida desses devedores de alimentos? Então, essa é a maior crítica com relação a isso. Na prática, a gente sabe que, de fato, quando chega o mandado de prisão e quando o devedor de alimentos é levado para o cárcere, no mesmo momento o dinheiro aparece. O dinheiro aparece porque a família colabora, porque os amigos colaboram, porque não quer ver o sujeito preso. E ele também, quando tem, vende o que tem e paga os alimentos. Então, será que essa mudança iria servir para dar maior efetividade ao pagamento dos alimentos ou não iria prejudicar justamente o credor dos alimentos, quem está precisando dos alimentos? É essa a problemática que está se instalando e vamos aguardar para ver como vai ficar a tramitação desse projeto aí de mudança do Código de Processo Civil.